Esse vídeo é o primeiro de uma sequência de 2 vídeos onde a gente vai discutir a importância do processo de geração de keystring dentro da construção de uma cifra de string. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai discutir as propriedades desejáveis para uma keystring, vai discutir como essas propriedades apontam para o conceito de número aleatório e vai apresentar diferentes formas de você definir um gerador de números aleatórios. E aí, na segunda parte dessa sequência de 2 vídeos, nós vamos mostrar como esses diferentes conceitos de geradores de números aleatórios podem ser aplicados para a construção de uma cifra de string. Bom, como eu falei em outras aulas, o modelo geral de construção de uma cifra de string se baseia na combinação dos bits de uma mensagem a ser cifrada com os bits de algo que é gerado a partir de uma chave criptográfica, tá? E até uma mudança de notação que eu vou fazer, nesse momento, é passar a chamar esses bits que são combinados com os bits da mensagem plana, não mais por KI, tá? Mas por SI, justamente para mostrar que esses bits podem, embora eles possam ser bits diretamente obtidos da chave criptográfica, eles podem ser derivados da chave criptográfica a partir de algum processo de geração de keystring, tá? Então eu posso ter a minha chave criptográfica entrando nesse keystring generator e a partir de algum algoritmo que depende da chave, vai ser gerado essa sequência de bits a serem combinados com o meu XI, tá? E aí, essa combinação por meio, tipicamente do exclusivo, vai dar origem aos meus bits YI, e esses bits são os bits que vão ser trafegados pelo canal inseguro, tá? Do lado do destinatário, a gente vai precisar dessa figura, a gente já viu essa figura, mas é bom que a gente tenha ela aqui à nossa disposição. A gente vai ter o YI chegando aqui no destinatário, sendo combinado com o meu SI, que tem que corresponder a esse SI, para dar origem novamente ao meu XI original. Nesse diagrama, parece bastante natural a gente enxergar ou entender que um ponto crítico para garantir a segurança desse esquema é justamente como eu gero esse SI. Por quê? Porque justamente é na impossibilidade de você gerar esse SI que se baseia a segurança do sistema, porque o YI, por hipótese, ele está trafegando aqui nesse canal inseguro, ele está acessível ao atacante. Tá? Então o atacante ele conhece o SI. Vou escrever isso aqui, atacante conhece, ele conhece o YI. Por hipótese, o YI está trafegando num canal inseguro. Se o atacante tiver de alguma forma a possibilidade de inferir quem é o SI, ou seja, se ele infere, adivinha, descobre quem é o SI, ele tem os 2 elementos necessários para, por meio de uma operação de ou exclusivo, recuperar o XI, que é a mensagem secreta, né? A mensagem que tem que ser plana, que tem que ser protegida, que eu gostaria de proteger. Então, naturalmente, esse processo de geração da minha keystring, ela deve ser um processo bastante crítico, né? E é de fato um processo bastante crítico para segurança do meu sistema, né? Da minha cifra de string. A pergunta então que eu faço é o seguinte: quais são as propriedades que eu gostaria
que essa minha keystream tivesse. E aí, obviamente que eu não vou dar nesse primeiro momento uma definição muito rigorosa, mas em algum sentido a primeira coisa que eu gostaria é que ela fosse desconhecida do atacante, ou seja, se por acaso essa keystream ela foi gerada a priori por uma das partes e comunicada para outra parte, por exemplo, essa keystream ela não pode ser comunicada por um canal seguro, ela tem que ser transmitida por meio de um canal seguro, ou, por exemplo, se ela deriva de uma chave por meio de um processo determinístico, mas se ela é construída a partir de uma chave secreta, essa chave secreta ela também tem que ter sido compartilhada por meio de um canal seguro, tá? E a outra propriedade importante é que ela tem que ser imprevisível. Onde esse imprevisível, a gente pode... Essa que é uma definição que é um pouco imprecisa, né? Mas eu não gostaria que o atacante ele fosse capaz de determinar, prever, adivinhar o conteúdo da minha keystream, justamente porque a partir dessa keystream ele recupera a mensagem plana, ele decifra, ele descriptografa. Existem algumas formas de você definir esse imprevisível, mas intuitivamente eu não gostaria que ele, por exemplo, a partir da observação de parte da minha keystream, que ele fosse capaz de detectar ou determinar os próximos bits. Eu não gostaria que ele fosse capaz de detectar padrões nas mensagens que permitisse ele inferir propriedades estatísticas da keystream. De certa forma, esse conceito de imprevisível ele está relacionado com a aleatoriedade. Justamente na medida em que algo que é aleatório é algo que é o resultado de um processo probabilístico, né? Um processo em que as chances de resultado são governadas pelo acaso. Então, se uma keystream é gerada por um processo aleatório, parece que vai ser muito difícil para o atacante ser capaz de prever. Justamente, se ele for capaz de prever, o processo não é aleatório, ele tem algum grau de determinismo. E aí é sobre essa estratégia, né, de geração de keystream que eu gostaria de falar um pouco agora com vocês, tá? Primeiro, deixa eu abrir aqui um novo slide. Eu vou resgatar as duas formas gerais em que eu teria de tentar fazer com que essa keystream, essa sequência de bits SI, estivesse disponível, ou esteja disponível, tanto para quem está criptografando, quanto para quem está descriptografando. Uma das estratégias é eu gerar essa keystream a partir de um processo, que pode ou não receber uma chave K, e transmitir diretamente esse conjunto de bits para o meu destinatário. E aí, como eu falei anteriormente, essa transmissão ela tem que se dar por meio de um canal seguro. Por exemplo, uma entrega, inclusive, pessoal de um CD, por exemplo, com esse conjunto de bits. E aí esse conjunto de bits passa a ser utilizado pela origem para criptografar e pelo destino para descriptografar. Uma outra estratégia, que é o que está desenhado aqui nesse diagrama, é esses bits da keystream serem gerados por um processo que eu estou chamando de geração de keystream, e esse processo ele depende de uma chave K. E aí, mais uma vez, mesmo que esse processo ele seja gerado deterministicamente a partir de uma chave K,
essa chave K, de novo, ela tem que ser conhecida apenas pela origem e pelo destino, então em algum momento ela tem que ter trafegado entre origem e destino por meio de um canal seguro. O ponto é que, de uma forma ou de outra, um aspecto extremamente importante, uma propriedade importante desses SIs, é que eles sejam imprevisíveis, como a gente discutiu anteriormente. E aí, para eles serem imprevisíveis, eles deveriam se comportar como números aleatórios, porque essa é a maneira mais natural de eu garantir a impossibilidade de você prever o comportamento desse keystring. E não sendo capaz um atacante de prever o comportamento dessa keystring, esse atacante não vai ser capaz de recuperar, de descriptografar indevidamente os bits cifrados YI, na nossa notação. Então, eu parto agora para uma etapa breve de discussão a respeito de geradores de números aleatórios. Porque o que eu gostaria de discutir com vocês é exatamente o entendimento daquele processo de geração da keystring como sendo um processo de geração de números aleatórios, na medida que essa keystring ela tem que ter essa propriedade de imprevisibilidade. Então, ao entender formas de você gerar números aleatórios, a gente, de certa forma, passa a entender maneiras de gerar aquela keystring. E aí, uma classificação possível de ser utilizada para classificar os tipos de geradores de números aleatórios é essa classificação aqui em três grandes classes, tá? Onde a primeira classe é o que eu chamo de True Random Number Generator. A segunda classe eu vou chamar de Pseudo Random Number Generator. E a terceira classe eu vou chamar de Cryptographically Secure Pseudo Random Number Generator. E eu já vou adiantar que essa segunda classe aqui, ela não vai ser interessante para construir geradores de strings seguras, tá? Mas ela tem aplicações em computação, então vale a pena a gente mencionar essa classe que eu estou chamando aqui de Pseudo Random Number Generator. Mas vamos começar falando aqui do True Random Number Generator, tá? Que esse RNG é Random Number Generator, e esse T aqui, ele vem de True. Ou, se a gente fosse passar para português, né, geradores de números verdadeiramente aleatórios, tá? O que é esse true? O que é esse verdadeiramente aleatório? Tá? Em que sentido que a gente está chamando esse gerador de gerador verdadeiramente aleatório? Ele é verdadeiramente aleatório no sentido de que ele realmente envolve um processo físico com características probabilísticas. Tá? Então vou botar aqui processo físico. Esse processo físico ele vai dar origem a um evento aleatório, ou um evento probabilístico, cuja saída atende a uma determinada distribuição de probabilidade conhecida. E aí, nesse sentido, esses bits, ou esses eventos, esses números que são transformados em bits, eles são realmente um evento aleatório, nesse sentido que ele é verdadeiramente aleatório. E aí vale uma observação de que, na prática, muitos dos processos físicos que a gente usa como exemplos, né, de processo de geração de números aleatórios, a gente pode falar, por exemplo, de lançamento de dados, por exemplo, muitos desses processos físicos eles obedecem a leis da física clássica, que são, em sua essência, eventos ou leis determinísticas. Tá? Ainda assim, na prática, por conta da complexidade dos processos envolvidos, por conta da impossibilidade de você medir com precisão todas as condições iniciais, você, na prática,
pode observar, pode entender esses processos físicos como se fossem processos probabilísticos, processos aleatórios. Na prática, se você quiser um evento essencialmente aleatório, intrinsecamente aleatório, a melhor estratégia é você recorrer a eventos que desdobrem de propriedades ou de eventos quânticos, tá? Que aí você tem realmente um evento intrinsecamente aleatório. Mas na prática a gente chama de True Random Number Generator, um gerador de números aleatórios cujos bits derivam de um processo físico com uma determinada distribuição de probabilidade conhecida. Em oposição a esses True Random Number Generator, a gente tem esses que a gente vai chamar de pseudo, ou pseudo, para usar a pronúncia em inglês, né? Random Number Generator. Pseudo. Esses já têm uma propriedade diferente, eles já têm uma regra diferente de construção. Na verdade, em oposição a um processo físico, eles são um algoritmo. E não apenas eles são um algoritmo, mas eles são um algoritmo determinístico. E aí você vai me perguntar, bom, mas como é que um algoritmo determinístico vai me dar origem a um número aleatório? Na verdade, ele não vai dar origem a um número essencialmente aleatório, ele vai dar origem a um número determinístico, mas que quando eu observo um conjunto de números gerados por esse gerador, que eu chamo de pseudo-aleatório, esses números eles têm boas propriedades estatísticas, tá? Então eu vou gerar uma sequência determinística com boas propriedades estatísticas. O que eu posso falar a respeito desses geradores de números pseudo-aleatórios na prática? Uma coisa importante a ser mencionada é que uma boa parte dos geradores que estão disponíveis, por exemplo, para desenvolvedores de software, né, são aqueles geradores que vêm por padrão nos compiladores, nas IDEs, nas bibliotecas, esses geradores pseudo-aleatórios, eles possuem boas propriedades estatísticas que permitem algumas aplicações de engenharia, por exemplo, simulações, amostragem, mas eles não são interessantes para aplicações criptográficas. Por quê? Porque embora ele tenha essas boas propriedades estatísticas, eles são previsíveis em algum sentido que a gente vai discutir mais à frente. Mas eles permitem, por exemplo, que um atacante, ao observar um determinado conjunto de bits, por exemplo, os 10 primeiros bits, os 100 primeiros bits de uma sequência, que ele seja capaz de determinar todos os outros bits que vão ser gerados dali para frente, ainda que esses bits tenham boas propriedades estatísticas. Então essas sequências são interessantes para fazer uma simulação, uma amostragem, um sorteio, mas não são interessantes para construir uma cifra de string, uma solução de criptografia. O tipo de gerador de números aleatórios que corrige esse problema é o que a gente chama de Cryptographically Secure, tá? Então, esse CSPRNG é o que eu estou chamando de Esse CSPRNG é o que eu estou chamando de Crypto Secure PRNG, ou Cryptographically Secure PRNG, ou PRNG criptograficamente seguro. E aí, o que significa ele ser criptograficamente seguro? Significa que ele é um PRNG que é imprevisível. Ou seja, não importa o quanto o atacante observe de um subconjunto dessa sequência de bits sendo gerado. Ele pode observar 1 milhão de bits. Quando ele tentar
estimar qual é a probabilidade do bit 1.000.001 ser 0 ou ser 1, vai continuar sendo 50%. Ele não vai ter nenhuma ideia sobre qual vai ser o próximo bit. Esse é o conceito de imprevisibilidade que vai ser útil para a gente e vai ser útil para construir aplicações de criptografia, em particular para construir cifras de string. Uma observação que eu acho que faz sentido a gente chamar atenção aqui é que, embora essa notação ela vá ser bastante útil para a gente, né, num primeiro curso de criptografia, diferenciar essas diferentes formas de você gerar sequências de números aleatórios, essa notação ela não é tão convencional, tá? Então eu vou botar esse criptoseguro aqui, eu vou botar essa observação aqui, que é uma notação não convencional. Ou seja, ela atende a um primeiro curso de criptografia, porque ela diferencia essas formas de você gerar números aleatórios a partir de algoritmos, mas em cursos avançados de criptografia, não faz sentido a gente estudar esse tipo de gerador que não seja criptograficamente seguro. Então, toda vez que você fala de PRNG num curso avançado, num livro avançado de criptografia, você já está considerando que ele é imprevisível, tá? Que ele atende a todos os requisitos de segurança de um PRNG criptograficamente seguro. E se você estiver lendo um livro de engenharia, de simulação, de amostragem, de estatística, que não tenha preocupações com segurança, para ele qualquer coisa vai ser um PRNG, porque qualquer tipo de gerador que tenha boas propriedades estatísticas vai atender aos requisitos de aplicação. Então ele vai usar esse PRNG com outro sentido. Como aqui eu preciso apresentar esses dois tipos de processo de geração de números aleatórios, eu estou fazendo essa diferenciação por meio desse prefixo aqui, né, Cryptographically Secure, que é, na verdade, a notação que o livro Understanding Cryptography, do Christopher Parr, utiliza também. Então, não sou o único, pelo menos, a usar essa notação. Bom, com isso a gente termina essa primeira parte, esse primeiro vídeo sobre keystrings e geradores de números aleatórios. Nessa primeira parte a gente viu como as propriedades desejáveis de keystrings apontam para a necessidade de uma conceituação do que é um número aleatório, e também estudou diferentes conceitos e definições para geradores de números aleatórios, e na parte 2 nós vamos ver como esses diferentes geradores de números aleatórios podem ser usados na construção de cifras de string.